Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento das empresas. Eu sou Gabriel Costa e tenho comigo aqui a Thay. Oi, Gabriel. Oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem o Alfredo Soares, que é autor dos best-sellers Bora Vender, Bora Varejo, VP da Vetex, fundador de Gestão 4.0. O cara tem 1001 utilidades. Seja bem-vindo, Alfredo. E aí, galera, muito bom dia. Domingueira, pós-dia do trabalhador e nós aqui. É isso aí. Bora. É isso aí. Antes da gente puxar a entrevista, eu só queria agradecer aos nossos patrocinadores, o Super Coffee, que dá energia pra gente fazer um monte de coisa que a gente faz aí na nossa vida empreendedora. A Ivino, que é o e-commerce que mais enche a taça dos brasileiros. E o pessoal do Sebrae Santa Catarina, que tem o programa Startup SC, que é muito legal, muito interessante, que já tem um impacto no Brasil todo. E aproveitar também para agradecer o pessoal da Fala Criativa, que apoiou a gente cedendo espaço para a gravação de hoje. Alfredo, eu queria começar puxando, assim, voltando lá na Tijuca, né? Você é tijucano, que nem eu, não sei o que acontece, que tem tijucano no mundo todo, fazendo coisas interessantes. Cara, conta pra gente um pouco desse início, dessa história empreendedora mais raiz, que não tinha esse glamour que parece que existe hoje, né? Conta pra gente como é que foi esse seu início. Bom, meu início foi vendendo cartão de visita no centro do Rio de Janeiro. Era representante gráfico. Eu estava fazendo um trabalho para a faculdade e aí eu tive que achar um fornecedor de cartão e fui parar lá no centro do Rio, né, que era onde tinha os lugares mais baratos. E encontrei a Gráfica Primos. Estou fazendo até merchan. Boa, anos depois, você nem se está aberto ainda, mas eu merchan. E aí achei lá um modelo de revenda e acabei virando representante comercial. Acho que é um bom início, né, para um vendedor. Na época eu nem sabia que era vendedor, né? Fazia publicidade, tinha uma facilidade de comunicação. Por incrível que pareça, tinha muita vergonha de apresentar trabalho em grupo e trabalho na faculdade lá na frente. Uhum. Não tinha essa desenvoltura. Até hoje eu fico meio nervoso. Mas hoje em dia, obviamente, já se tornou uma coisa que eu treinei, né? Então, por isso que o treino sempre é a melhor ferramenta para você conseguir fazer alguma coisa. Isso foi que ano, mais ou menos, Alfredo? Cara, isso eu tinha 17 para 18 anos ali. Eu jogava Polar 4 pelo Fluminense e eu fazia esse job na faculdade, na agência experimental. E aí achei essa Gráfica Primo, cheguei lá para fazer o trabalho, olhei lá, tava num cartaz assim... Ganho até 4 mil reais por mês. Falei, opa. 4 mil é o sonho, né? Minha mesada era 600 conto. Era 150 por semana. Lembro de tudo. E o Fluminense me dava mais 400 reais. Então, tipo assim, porra. E era dinheiro, assim. Eu era playboy, vamos dizer. O combo na boate era 90 conto, 130. Então, tem bastante tempo. Eu tô com 33, estamos falando aí de 13 anos. E foi nessa época. E comecei assim. Comecei vendendo cartão de visita, focava muito em restaurante. E aí foi quando eu comecei a focar muito na Tijuca. Pegava ali a Conde Bonfim, ia porta em porta, visitando, deixando um cartão, deixando um panfleto, perguntando se precisava. E aí, sem querer, né, a gente foi aprendendo o que é vender. De você saber a diferença de vender para quem está precisando, a diferença de vender para quem é teu público-alvo, mas que não está procurando teu produto para comprar na hora. Mas você tem que deixar um cartão, você tem que deixar uma conexão, você tem que fazer o cara te seguir. E aí fui começando a trabalhar. Meus amigos na época, iam pra praia. Era muito aquela pegada. Tijuca tinha muito aquela coisa do concurso público, né? Então a galera tava muito naquela, tô começando a faculdade, não preciso trabalhar, vou deixar mais lá pra frente. Então a gente foi indo assim durante muito, muito tempo. Legal, legal. E nessa época você já começou a sistematizar essa coisa da venda ou era no feeling, você foi percebendo, mas você já começou a ter os padrões, assim, cara, ó, esse tipo de cara eu vou atender assim, esse tipo eu vou por esse lado ou não? E daí em diante, como é que surgiram as outras empresas? Eu acho que eu comecei a ter meio sem querer. Não foi uma parada, tipo, eu sabia o que eu tava fazendo. Mesmo, né? Eu acho assim, tem uma diferença muito grande quando você documenta o processo ali, né? A parada, quando você entende o que você está fazendo e você documenta, e a diferença do você tá fazendo e você se lembra e aquilo vai virando um padrão.
Eu acho que a coisa vai se tornando mais habilidade quando você começa a ter a capacidade de perceber e documentar. Sim. Pra poder repetir. Exatamente, para você poder evoluir. Porque se não virar padrão, pode virar um padrão errado. Pode virar uma mania ruim. Pode virar uma coisa. Quando você documenta para melhorar. Então eu acho que na época eu não documentava para melhorar. Na época eu começava a criar alguns padrões e, obviamente, a entender e a criar memória de algumas situações. Então eu já sabia quando o cara reagia de uma maneira, pô, como é que eu tinha feito em outro Como é que você cliente pra contornava a conseguir, objeção, etc e tal. E beleza, aí você tava aí com uma parada de gráfica, começou a faculdade, tocando isso. Daí, qual que foi já a próxima etapa, o próximo salto que você deu? O próximo salto aconteceu quando eu tava nessa agência no semestre, né? Você só tinha direito a trabalhar 2 semestres nessa agência. Um semestre nessa agência. E aí você tinha um semestre como aprendiz e um semestre como meio que mentor. Então você um semestre aprendia alguma parada, no outro semestre você meio que ensinava para a pessoa que estava substituindo. Era o máximo que você podia trabalhar. Quando estava acabando o primeiro semestre nessa agência, e eu já tinha me tornado representante gráfico, então, porra, a agência dava horas, mas eu já estava ali ganhando dinheirinho, eu comecei a ver que eu estava dependendo do designer, fiz um curso no Senai de Core e Photoshop, aprendi a eu mesmo fazer a arte do cliente, eu vi que isso se tornou um diferencial competitivo, porque a maioria dos caras gráficos ia para te vender para fazer a arte, e naquela época, sem querer, eu criei o freemium que eu fazia a arte para o cara comprar a gráfica. Sem saber o que eu estava fazendo. Sem nome pra coisas. Sem nome, necessidade no mercado, não era uma tática. Uhum. Era um diferencial que eu percebi para aumentar minha chance. E aí, eu numa viagem para Minas, para minha família, que todo final de ano a gente acaba indo para lá, para a família da minha mãe, os meus primos tinham um site, um portal chamado Melhores Praias, que na época ia ser comprado pelo UOL, e o UOL acabou desistindo da compra. Mudou o diretor, eu lembro da história assim por alto. E aí o que aconteceu? Eles iam meio que abandonar o site, que cada um tinha o seu negócio. Eles iam abandonar. E aí lá rolou essa provocação do e aí? Topa pegar esse site pra ficar colocando conteúdo? E aí, né? Como Nada bom a perder, empreendedor né? ali, aquele espírito empreendedor, claro. Mas você sabe mexer em site, lógico. Vendia cartão, porra. Mais um curso do Senai. Vendia cartão de visita. E aí, aceitei o desafio. Eles me pagavam R$ 1.200 por mês para alimentar o site. Eu tinha que botar 20 hotéis por dia e tal. Aí eu cheguei na faculdade, sabia que tinha uma galera precisando ali de dinheiro. E aí já falei, topa botar 10 para mim, te pago R$300 por mês. Peguei 2 estagiários de R$300, R$600 sobrava para mim, 300 eu pagava as pessoas para fazer. Fernando e Ricardo, me lembro até hoje os nomes. E aí, eu, com esses R$600, cismei em alugar um escritório. E fui, e achei um prédio comercial na Tijuca e aluguei uma sala de 30 metros a 30 metros quadrados. E, porra, falei, caralho, que animal, né? O auge do empreendedorismo, O auge do né? empreendedorismo, né? A sala custava R$572 por mês. Aluguel era 300 e o condomínio era 272. Eu tive uma no centro do Rio, assim, ali na Assembleia, que era pequenininha. Rua Conde Bonfim, 120. História engraçada, ao longo da minha jornada, quando eu fui começando a ganhar dinheiro, eu comprei a sala. Legal. E tem a sala até hoje. É mesmo? Que E algumas startups que eu investi, eu passaram sempre falo, por lá. usa lá o escritório e tal. Que E massa. acabou. Eu tenho um pouco dessa porra, sabe? Eu tenho um pouco dessa porra da Saudosismo história, ali, né? da parte de construir história, mesmo, se preocupar com a história. E aí, eu falei, porra, mas agora eu não tenho dinheiro, né? Não ganho nada. Aceitei um trabalho e não ganho dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Falei, continuar com os trabalhos gráficos. Na época eu fazia uns R$1.000, R$1.500 por mês. Tinha minha mesada. Falei, começar a prospectar alguns clientes maiores para poder fazer o designer desses clientes. E ali nasceu, em 15 de dezembro de 2007, 7 ou 2009,
nasceu a Conceitual Comunicação Interativa Limitada, que foi a minha primeira empresa, que foi o CNPJ que a Vetex comprou praticamente 10 anos depois. Muito bacana. Que virou depois da Acho que virou depois a Conceitual 360, onde saía desse lance da comunicação ali, do designer só, para a comunicação 360. E aí depois virou a Marketing Shop, da Marketing, mas o CNPJ sempre foi indo mesmo. Então a razão social é sempre a mesma. Que massa. E aí, cara, dali começa a minha história como realmente a troca, né? O freelancer é um empreendedor. Mas ali foi a troca do freelancer empreendedor pro empresário empreendedor. Onde eu tinha escritório, tinha que cuidar das coisas, tinha conta para pagar todo mês. Então, com 20 e poucos anos, né? 19. 19, boa. 19. Tinha 19 anos. X-Tech, ela nasce, né? Aí tive minha primeira crise societária com o Ricardo Saavedra, que era um amigão meu da faculdade, um moleque, um cara de produto, um moleque excelente. Acho que depois trabalhou na Samsung, um moleque que foi para fora do Brasil. Ele entrou eu chamei ele para trabalhar na empresa. Ele veio pra gente crescer a empresa, só que eu tinha gastado ali, minha avó tinha me dado os móveis, a geladeira, o micro-ondas. Foi tipo casamento, sabe? Tu vai pedindo pro pai, pra mãe, pro amigo, cada um vai dando a parada e tu pega algumas coisas do teu quarto. Né? E aí ali ele veio, e aí eu lembro que ele comprou 50% da empresa com um cheque da mãe de R$5.000, só que eu não sabia o que era cheque. Então eu não sabia que precisava depositar. E eu não depositei. E aí quando chegou, depois de um ano tentando, e a gente viu que não estava dando certo, e a gente começou a brigar, que é o, né? Quando a sociedade não dá certo, dá briga. E aí o que aconteceu? A gente foi se separar. E aí ele queria me vender a parte dele. Aí eu falei, mas como é que você quer me vender um negócio que eu nem vi o dinheiro? Falei, então eu vou depositar o dinheiro, e aí a gente negocia, eu te compro. Aí a empresa tinha crescido um pouquinho, então ele estava querendo 10 mil. Aí ele falou, não, você não vai depositar os 5. Eu falei, mas como assim? Se eu não depositar os 5, tu não me deu dinheiro. Ele, não, eu quero 10 sem os 5. Eu falei, não, então tu quer 15. E aí eu fui depositar o cheque, ele tinha mandado cancelar o cheque, ele tinha pego o cheque da mãe, mas nem a mãe dele sabia do cheque. Aí foi aquela primeira confusão societária que já deixou uma grande lição ali, bem importante. Deve ser um 10º caso de aviso sobre esse negócio no podcast. E assim, como é importante. Assim, a galera não toma esse cuidado de definir. Hoje eu vejo no Gestão. Gestão é uma empresa que atende, principalmente na nossa imersão principal, empresas grandes, gestores médios grandes, empresas que estão crescendo. Cara, a maioria da galera, tipo 80% da galera, não tem acordo de acionista. Acho que o contrato social que rege uma sociedade. Onde acordo de acionista é fundamental para exatamente alinhar os interesses e expectativas dos sócios. Então, fui aprender isso 15 anos depois. Já tinha até vendido empresa para aprender isso. Mas foi isso aí. Aí teve alguns momentos, assim, né? Alguns milestones que eu passei, que foi quando eu tentei me juntar com o Vinícius da I9, que atendia o mercado de anúncio de jornal. A gente tentou, e eu fazia mais brand, né, na época, mais site, panfleto. E a gente tentou se juntar e deu errado. Aí depois fiz minha primeira parceria com o André, um paulista que parou no Rio de Janeiro. Eu conheci ele, que produzia evento. E a gente começou a produzir uns eventos juntos. Aí depois eu posicionei a agência mais numa agência de projeto especial. E aí montei uma loja de barco dentro de um shopping. Montei uma ilha de receptivo em Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu ganhei uma grana, assim. Ganhei 20 mil de comissão por ativar patrocínio. E lembro de eu estar saindo do escritório do cliente, que me pagou em dinheiro, com o dinheiro na meia. Caramba. Saí com o dinheiro na meia, ligava pro meu pai no carro e falava, caralho, ganhei 20 mil. Mas sabe o que é interessante disso? É ver, assim, que o negócio saiu lá, tipo, de cartão de visita, de flyer. Você pegar é um contínuo, mas é um contínuo de muito trabalho e de tipo, cara, tem essa oportunidade, né? Vou tentar mais uma vez, vou fazer de novo aqui. Você não ficou parado e, tipo, estabilizou. Não existe pra hoje isso. chegar no digital, tipo,
teve um caminho aí que você olha e fala, cara, Não, eu era agora contra o digital, eu era cartão de contra. visita, Sabe aquele cara que falava assim? Sei não. Isso aí Não, é imagina, modinha pra cartão, cacete. flyer, Não, você tá etc. maluco, você tá louco. Isso é modinha, modinha. Eu era contra pra cacete o digital. Cara, o cliente ia pedir site, eu ficava puto. Falava, Filho, parada de anúncio no jornal, irmão. Negócio Pô, é você tá louco. jornal, é flyer. Parada de anunciar na revistinha da Tijuca de domingo do Globo. Era caro e, pô, dava uma comissão boa. Mas uma coisa que mudou minha trajetória, e eu conto isso no livro e tudo mais, é o seguinte. Nessa época dos melhores praias, para começar a prospectar uns clientes e a virar uma agência, eu recebi uma ligação do líder Gadelha. Fazia ideia quem era. Eu não faço. É um cara do mundo da música. Ah, tá. E aí ele falou, oi, tudo bem? Você que é o Alfredo? Eu falei, sou. Ele, prazer, me indicaram você. Olha, Aonde foi uma parar, lição né? do meu pai, que era sempre, cara, você tem que estar em movimento, você tem que conhecer as pessoas, se conectar. Ele falou, você não tem que se conhecer só, você tem que se conectar com as pessoas. As pessoas precisam lembrar de você, precisam saber o que você faz. Isso é muito importante na vida. Isso, nada mais, nada menos do que construção de marca de um negócio. E olha que doideira. Você lembra que eu falei que eu saía na rua e dava cartão de visita nos lugares, deixava cartão. Esse cara provavelmente é fruto de algum lugar desse que eu deixei um cartão, que eu falava que eu era uma agência e que o cara pegou e pediu indicação de alguém e alguém falou, tem esse cara aqui. E o cara me ligou querendo fazer uma campanha de lançamento do DVD da Carla Sabá e da Luísa Posse. Caramba. E ele queria gastar 120 mil reais. Aí foi a segunda vez que você ganhou. Na verdade foi a primeira. A primeira foi essa. E a segunda foi a da Ilha. Mas a primeira deu um belo do caralho. Por quê? Porque ele me pagou em cheque. E quando ele me pagou em cheque, no final, eu não aceito mais. Não aceito mais cheque, tá? Todo mundo. Acordo de acionista e cheque. As duas... Acordo de cheque. Muito cuidado no início do empreendedor. E aí, cara, o que ele fez? Ele pagou metade e sumiu na outra metade. E aí eu acabei ganhando metade da comissão. Só que, pô, os fornecedores ficaram com inadimplente. E aí eu aprendi um pouco também sobre como administrar um problema. Depois ele foi até acertando aos poucos e tudo mais. E a coisa recebeu. Só que quando ele me ligou para vender isso, eu não sabia o que era BuzzDoor, meu amigo. Não, claro, faço sim. E ele falava, eu queria fazer uma campanha de BuzzDoor, você poderia me dar as opções? Eu falei, lógico. Eu falei, no mais tardar, na época não tinha WhatsApp, né? Eu falei, o mais tardar amanhã está no seu e-mail. E desliguei a ligação. O que é? E foi quando eu conheci o Vinícius, que lá na frente eu iria tentar fazer uma junção e acabou não dando certo. Então, cara, é muito legal assim relembrar, porque você vê que é uma história normal. Exatamente. Tipo, é uma história como devem ter milhões de histórias acontecendo exatamente igual todos os dias. Mas que só acontece quando você tá nesse movimento, né? Quando você tá nessa parada de continuar se conectando e fazendo as coisas. Tem duas coisas que me chamam a atenção. Acho que a palavra é construir. Você tem que estar em construção o tempo inteiro. É um pouco de uma certa inquietude, né, do negócio, e vai vendo coisa e vai tentando. E a outra, que é muito comum, é essa história do... eu não sei, mas eu aprendo, né? E aí manda bala. Eu assumo o compromisso, vende, depois entrega, né? Isso é bem foda. Deixa eu voltar um pouco ali, Alfredo, quando você falou que você era atleta. A primeira carteira que eu assinei na vida foi da Bruna. Meu pai tinha me ajudado a recrutar ela para ser minha secretária. Foi a primeira carteira que eu assinei na vida. Eu lembro que, é uma sensação diferente. Sabe? Demais você tá pagando e tá feliz. É verdade, né? Acho que é tipo comprar imóvel, assim, né? Porque carro você compra e você fica feliz, mas você sabe que vai vir custo. Então tu tem um sentimento. Imóvel tu compra e fica mais amarradão. A carteira é engraçada, você só tá pagando e você... A primeira foi especial. Mas só um ponto lá atrás que você falou, porque você falou que era atleta, né, de polo aquático. E ontem a gente entrevistou o André Siqueira, lá da RD, né? Então, ele comentou muito sobre o esporte, né? Ele como atleta desde muito cedo e tal. Como que isso aí, Alfredo, te ajudou, te influenciou de alguma forma? Cara, eu acho que o esporte ele tem uma didática de ensino muito poderosa, né? Que é a experiência, é a prática,
Certa humildade também, né? A forma que o esporte ensina é muito poderosa. Porque você tá sempre trocando, você tem que ter o teu técnico. O teu técnico nem sempre é melhor que você, mas você tem que ouvir ele. Você acha que o técnico do Guga joga melhor que o Guga? Mas o Guga tem que respeitar o técnico. Então você aprende a respeitar o cara que não necessariamente é melhor que você, mas ele sabe ensinar melhor, ele sabe observar melhor para te fazer melhor. Perfeito. Né? Então o esporte, eu acho que a didática dele de ensino, através da experiência, através da prática, através da competitividade, da mistura entre a execução e o psicológico, né? Então, acho que o esporte ele tem esse papel muito importante. E isso, consequentemente, acelera o desenvolvimento de soft skill. Que no mundo que a gente vive hoje, onde o conhecimento técnico tá cada vez mais comoditizado, né? Pô, não sei criar uma logo. Cara, tu entra no Canvas e faz uma logo. Tu precisa fazer um curso que nem eu fiz de design. Tu vai entrar no YouTube e vai aprender a mexer no Canvas, na Tracto e fez uma logo. Tô falando os nomes pra ver se depois o nego se sensibiliza e patrocina o podcast. Boa, isso aí, vai. Show. Paulinho Tenório, fica de olho. Vou mandar pra ele. Manda pra ele. Então... Aliás, Canva não, desencana. Vão na Só Tracto. Só Tracto. Então vai ser mais difícil pegar a cota. Tracto, galera. Tracto. Então... Pior que é um puta produto mesmo. Porra, massa pra caralho. Um case... De resiliência também, fodida, né? História dele Vou ter que combinar com ele pra trazer ele aqui. Tem que trazer ele aqui. Boa. Paulinho é incrível. E aí, cara, eu acho que nesse mundo que a gente vive com essa transformação, as soft skills que o esporte desenvolve são muito importantes, né? A competitividade que o esporte desenvolve é muito importante. Então isso acaba, eu acho que sendo, talvez hoje, o grande curso técnico da vida é o esporte. Boa. E, Alfredo, aproveitando esse lado aí um pouco mais filosófico também, cara, eu te conheço há um tempo já e eu acho que você tem uma, sei lá como explicar, uma energia boa mesmo, cara, divertido, engraçado e tal. Como que você acha que isso, na prática, te ajuda, assim, como negócio, como empreendedor, como, sabe? Cara, eu acho que na prática não me ajuda, não. Eu acho que na prática isso é o meu grande trunfo, meu grande brand. É mais que ajudar, na verdade. Acho que é mais que ajudar. Acho que isso é o que me representa. E eu acho que o ser humano, ele quer estar com pessoas que ensinam a ele quer estar com pessoas que façam ele se sentir bem, seguro, né? Ele quer estar com pessoas que te façam se sentir confortável. Então, eu acho que isso, no final do dia, acaba sendo uma das características que as pessoas falam assim, cara, quero esse moleque por perto, quero esse cara comigo, quero esse cara no meu negócio, esse cara vai atrair uma energia maneira, vai atrair pessoas maneiras. E eu acho que isso hoje acaba sendo uma das minhas grandes entregas, assim, como líder, como advisor, como conselheiro, como mentor. Eu acho que isso, ao longo do tempo, eu acho que fez reverberar minha autenticidade. Sabe? Porque pra mim a autenticidade, as pessoas falam muito de hoje autenticidade. Tem que ser autêntico, tem que ser autêntico. Autenticidade é você se aceitar. Autenticidade é você fazer as coisas sem o julgamento dos outros. Você tentou ser diferente disso no início? Talvez por não entender esse Na negócio? real, a gente tenta até hoje. Né? Na real, muitas vezes hoje você olha ali alguém, você olha o estilo de alguma pessoa, você olha alguma parada e você vai lá e tipo, porra, maneiro aquilo. Né? Porra, foda ver o Rodrigo Hilbert construindo a capela que casou e, né? Vou falar, porra, calma aí, deixa eu tentar fazer essa porra, né? O que eu vou construir pra minha mulher? Deixa eu fazer aqui. No final do dia a gente faz uma Lego, no máximo. Playmobil que já vem montado, é melhor. Mas eu acho que a autenticidade é muito você aceitar o teu jeito, aceitar o que você é, pra poder ser você a maior parte do tempo. E provavelmente no início... do mesmo jeito que isso te ajudava com muita coisa, provavelmente tinha bastante gente que te sugeria, não, pô, Alfredo, você tá muito assim, tá muito assado. Não, e tem até hoje, né, irmão? E não é porque tem que a gente não tem que adaptar um pouco o que a gente é. Não é autêntico, não é aquele cara que fala foda-se pra tudo e quer fazer tudo do jeito dele e cagar a regra pro mundo. Autêntico é aquele cara que respeita a opinião dos outros, aceita, entende e se adapta. Eu acho que a autenticidade está muito mais aquela pessoa que se adapta de forma original
do que aquela pessoa que quer cagar regra. Entende o conceito, o que daí serve pra mim. Exato, Vai cara, ter o porque que vai a e o que não evolução, ela nada mais, nada menos do que a adaptação. Que você se adaptar às novas tendências, a tua nova fase de vida. Eu hoje não posso ser o Alfredo startupeiro que achava legal chegar de calça de moletom na palestra para ser o desleixado. Sacou? Porque não é isso mais que eu represento. Claro. O que foi a última coisa que você se adaptou aí? Eu acho que não tem última coisa. Eu acho que a gente está sempre se adaptando. Mas eu acho que hoje o que eu tento mais me adaptar... Pô, boa pergunta. Não venham nesse podcast, tem perguntas difíceis. Boa. Cara, a última coisa que eu acho que eu tento me adaptar muito hoje são com algumas verdades que eu criei na minha cabeça de que, eu não absorvo muito conteúdo com leitura, sabe? E aí você cria essa verdade, eu cheguei em algum lugar sem ler muito, então que se foda, eu não preciso disso. Mentira. Sabe? Então eu acho que hoje as minhas adaptações mais fortes têm sido nisso, e eu acho que muito nesse lance também de postura, de roupa, e aí o fato de eu ter me tornado um pouco influenciador e ter parceria com as marcas, também hoje em dia vem me tornando mais, um pouquinho mais preocupado com esse lado, assim. Cara, a única coisa que você não precisa e não pode evoluir, Alfredo, é seu inglês pra gente manter daquele jeito o inglês ele tem uma toque coisa especial. meio do interior, né? Meio de Massachusetts ali. Então... velho, tem uns áudios que são tão bons do Alfredo. Ele tem uma coisa diferente, mas vai evoluir como tudo na vida, um dia evolui. Boa. Bom, lá, aqueles áudios estão gravados, o Alfredo... Tá. Que evento que era que você tava? SXSW. É verdade. Aquele áudio é um dos melhores da minha vida. É um dos melhores da sua vida. Um dia eu tenho que vazar esse áudio. A gente não pode vazar, não? Colocar aqui no podcast um pedacinho? Não sei se dá. Depois Melhor não. Não sei se dá. É porque tá no nosso grupinho lá. Cada 3 meses a gente manda de novo pra galera relembrar. A galera manda de novo. O áudio tem praticamente uma data no grupo do WhatsApp dele. Boa. Cara, muito bom. E, assim, o que você... Ainda mais agora no gestão, né? Que tem bastante empreendedor, bastante fundador e tal. O que você acha que você tem de diferente da maioria das pessoas, assim? Que, inclusive, te ajudou a chegar onde você chegou? Os founders, em geral. Eu acho que hoje a minha maior capacidade de ajudar os outros é em sintetizar pensamentos em frases e tornar as coisas mais simples. Tornar as coisas mais óbvias. Eu acho que eu fui criando uma capacidade analítica de enxergar, de observar desde o comportamento humano ao números e juntar isso com uma característica minha que meu pai me ajudou muito a desenvolver, de criatividade, mas não aquela criatividade empírica, mas aquela criatividade de combinar as coisas. Né? Como o Murilo Gun diz, a combinatividade. Boa. Então hoje eu tenho uma capacidade de tempo de resposta, de ter uma pergunta, ou de ver um problema, ou de ver as coisas e combinar elas muito rápido e fazer com que elas se agreguem ali. Então acho que isso acabou se tornando uma coisa que hoje é um diferencial muito grande ali. E eu acho que eu consigo ter uma empatia para criar uma conexão com as pessoas. E isso acaba também aumentando o nível de absorção das coisas que eu falo nas pessoas. É engraçado você falar isso, vê se você tem essa sensação. E até a gente fala bastante isso por causa também de mentoria, muita coisa assim. É meio que um ciclo super virtuoso, né? Porque como você é um cara, super legal, do bem, solícito e ajuda muita gente, e aí até criou um negócio em cima disso, seu repertório vai aumentando também. E aí, se o seu repertório aumenta, você já viu mais coisas, você consegue ajudar mais gente, e aí seu repertório aumenta mais ainda, né? Que é muito sobre o ponto, falando do Murilo Gun, eu acho que é um ponto interessante disso. Quanto mais repertório eu tenho de coisa diferente, você começa a conectar coisas, né? A gente está chegando próximo, esse é um número curioso aí. A gente está chegando próximo a 50 mentorias. 50 turmas de mentoria. 50 turmas de mentoria de 50 gestores.
Dá 2.500 A gente tá falando de empresas, 2.500 histórias, 2.500 pessoas construindo negócios bem-sucedidos, compartilhando ali. Estamos falando de Isso mais... no gestão, né? Só para deixar claro. No gestão. Estamos falando de mais de 2.000, não. Estamos falando de mais de 20 mil minutos aprendendo com essas pessoas e compartilhando. E o segredo que eu vejo hoje do você ser um bom mentor tá na tua escutativa, tá em você ouvir. Porque quando a pessoa tá falando e tá tendo que criar a pergunta, muitas vezes ela já encontrou a resposta. Porque o que você precisava é o psicólogo, né? O que você precisava era fazer com que ela parasse para pensar naquilo com um nível de profundidade diferente, de atenção e mais aberto a enxergar outras perspectivas. E quando você está fazendo a pergunta, você está assim, senão você não é uma pergunta, você está impondo. Perfeito. Então, eu acho que esse para mim hoje é para mim uma característica muito foda da mentoria, que é o você ouvir de verdade ali, sacou? Ouvir com os olhos, para a pessoa que está fazendo a pergunta do outro lado também ter que entrar num nível de concentração que vai fazer muitas vezes ela mesma encontrar a resposta. Muito massa. Bugaram. O momento que a galera buga. Não, Sabe que essa é a única maneira de... É igual em palestra, quando o cara bate palma. Você só sabe que você deu uma boa resposta ou uma resposta única quando a pessoa dá a bugada, assim. Sabe o que eu tava pensando? Ou fica arrepiada, que, tipo, é o geral sentimento, que é o brand, né? Sabe o que eu tava pensando quando você falou isso? Eu falei assim, pô, eu falei isso ontem também. Esse negócio da pergunta, da concentração. Pra gente, podcast tem sido tão legal exatamente pra gente gastar tempo pensando em boas perguntas que a gente quer fazer. É isso aqui, né? Tem um roteiro, não é boi louco. Eu não quero pagar de quem sabe faz ao vivo. Vão surgindo várias no meio do caminho. Não, isso não é pagar de quem sabe fazer ao vivo, né? Isso é uma característica. Eu, por exemplo, sou melhor improvisando. Então eu preciso ter um norte, mas eu vou ser melhor improvisando. Tem pessoas que precisam do roteiro e que elas vão conseguir, na hora de desenvolver o roteiro, fazer perguntas que improvisando tu não vai conseguir pensar. E no fim aqui a gente tem as duas coisas, né? Várias que a gente perguntou não estavam aqui, mas o fato de eu gastar um tempo pensando antes, é bom mesmo de falar assim, cara, o que eu quero aprender com o Alfredo hoje, na verdade? Tanto é que a gente tem o quê? Meia hora de conversa e praticamente não entrou nada de X-Tech, VTEX, G4, enfim. Vamos entrar, inclusive, acho que... Eu acho engraçado que os podcasts estão virando, na verdade, verdadeiras salas de bate-papo de 2 horas, já viram? Sim. O flow, os caras, 1h30, 1h40. Cara, mas é isso que a gente acha interessante. Assim, eu acho que isso que é maneiro mesmo. Porque uma das nossas vontades era expor essas conversas que a gente já tem com as pessoas que a gente conhece, que a gente, que são amigos ou que a gente admira, e falar, cara, vamos fazer isso público para outras pessoas aprenderem, a escalar esse aprendizado. Eu acho que isso é muito maneiro, assim, sabe? De registrar boas conversas para poder depois transformar isso em pílulas ali e também distribuir e tal. Acho isso legal. E aí, até nessa, né, pra gente voltar então aqui um pouco pro contexto, beleza, você tava fazendo as coisas e aí nasceu a X-Tech, né? Como que ela nasceu e como que ela cresceu aí? O Gabriel disse que sabe uns pulos do gato, então eu vou deixar você contar um pouco, qualquer coisa ele intervém aí, expondo. Eu acho que eu botei isso como pergunta, porque assim, eu sei que o modo do Alfredo de crescer é cara, vamos pra cima, né? É um modo que gasta muito mais energia do que um modo... o bora, né? O bora é na prática ali. Ele é mais trabalhoso, mais engenhoso do que o modo de você acertar um canal na internet, né? Eu fui aprendendo o que é growth ao longo do tempo, mas o crescimento da X-Tech, sem sombra de dúvidas, foi pelo caminho muito mais difícil, assim. A chance de dar merda era alta e contínua. Eu lembro que eu vendi a empresa e o André, CFO da VTEX, falou, mas teu usuário nunca entrou no banco. Eu falei, era melhor não saber se tinha dinheiro ou não. Porque isso podia limitar a minha criatividade e a minha força de vontade de fazer alguma ideia minha viabilizar. E não é que, quem tá ouvindo a gente tem que fazer dessa forma. Exato. Mas na época, óbvio, eu tinha a Jo, que, a Joyce, que era Joyce Correia, um beijo, que era incrível e que só dela me olhar eu já sabia se eu tinha tomado um risco muito grande
ou se tava tranquilo, Tava assim. ok. Então, obviamente, tinha outras pessoas olhando aquilo, não era uma Não era tão responsável. responsabilidade maluca. Mas, cara, a hashtag aconteceu, na verdade, de eu enxergar que esse mundo de startups, de tecnologia, começava a ganhar. Na época eu lia muito Pequenas Empresas e Grandes Negócios, né? Não lia, comprava a revista, folheava. Via as imagens. E aí li uma história ou outra. Mas... Mas é algo que tá mudando, gente. É, Já agora- passamos por esse ponto. Agora eu tô ouvindo audiobook. Agora vai, Porra, agora e lendo vai. headline. Não, mas é irado, cara, porque até hoje eu pago uns caras pra ir nos cursos que eu gosto, mas que eu sei que vai, sabe, ser difícil concentrar pros caras fazer resumo. Tem as paradas sacadas mais. Tem curso de inglês que, porra, é muito avançado, que eu sei que eu não vou conseguir nem tirar uma conclusão, que eu pago as pessoas pra fazerem pra mim e me fazerem um resumo. Sim. Então, assim, acho que isso é o diferencial. Sacou? É fazer o improvável Cara, ali. você tá solucionando um porra, problema seu. eu quero aquilo, porra. Né, meus amigos De um do jeito ou de colégio, outro você vai fazer. meus amigos do colégio falaram assim pra mim, porra, irmão, como é que tu escreveu um livro, bro? Tu não escreve direito nem no WhatsApp, meu irmão. Tu só manda áudio. Eu falei, mandando áudio, pô, paguei alguém pra escrever. Eu não sou escritor, porra, eu sou autor. Eu não vou deixar uma limitação minha Exato. ou da minha empresa não fazer eu realizar uma vontade, um sonho ou uma estratégia. O cara pô. escreveu 2 livros mandando áudio no WhatsApp. Escrevi 2 livros mandando áudio no WhatsApp, bro. Mandou muito. E não E é tô 2 escrevendo- qualquer livro, né? Não, 2 um vendeu best-sellers. 100 mil cópias. Fudido. Muito doido. Tipo, e agora eu tô escrevendo outros dois, né? Um é pra esse ano, outubro. Caramba, é mesmo? Todos somos uma marca, com o Nizam. Caramba. E tô fudido. escrevendo um com o Joel. Jota. Jota, Energia Inesgotável, que vai falar de Escrevendo alta não, performance. autorando, mas... Então, tamo aí, vai ter livro novo aí. já, já. Dele. Boa. Mas, aproveitando aí, quem nunca comprou meu livro, arrasta pra cima. Bora varejo, bora vender, por favor. Compre Vamos meu botar o link na descrição aqui também. Faz o pra seguinte, galera. quem estiver ouvindo, eu vou dar o meu primeiro livro. Porra, como nós vamos... Digital. Vou dar um link, bora Boa. vender digital.com.br. Só entra lá, tem que ser rápido, porque tem só umas, sei lá quantas mil cópias sobrando, mas eu fico fazendo essa maluquice em vários lugares. Tá bom, boa. Beleza, Anota aí que a não, gente não. vai... Não se achem especial, eu uso isso como recurso pra agradar as pessoas. Mas ele tá aí. Quem estiver ouvindo a gente até agora, até essa parte, pode baixar o livro aí, versão completa, digital. Então, e aí, cara, eu tava ali na agência vendo esse movimento todo acontecer. Na época eu já tinha criado a Market Shop, então eu já era meio que um market, eu não sabia essas palavras na época, né? Uhum. Hoje eu sei, nós éramos um marketplace, um hub de soluções para o empreendedor, tal. Tanto que eu me lembro, Market Shop, o primeiro shopping de soluções para empreendedores, o primeiro shopping de marketing, tal. E aí, até hoje o site está no ar, quem quiser entrar aí, marketingshop.com.br. Mas é seu, hein? É seu. domínio é uma coisa que até hoje virou É um real vício. estate, né? Domínio deve ter uns 70 domínios. É mesmo? Urra. Vai que essa porra de NFT aí começa a fazer domínio e valer muito dinheiro. O domínio é o endereço. A Thay tem o mariahcarey.com.br. Obrigada pela disposição. Ué? Ô, Mariah, se Bota alguém um conhecer ruído, a né? Mariah, por favor. Ela conhece. Eu quero comissão, hein? Não, pra vender. Pra vender. Aí sim, aí sim. E aí, eu comecei a ver um movimento, porque a gente vendia muito site. E eu fazia em WordPress. Porra, e era foda, né? 50 sites WordPress, gerenciar tudo isso era maluquice. Precisava de desenvolvedor, na época eu fiz um programa de vários freelas. Cara, era uma merda. Era muito ruim. Tanto que dava ruim. E aí eu comecei a olhar o Wix, olhar alguns sistemas pra passar, falar, cara, não preciso vender o site e dar o site pro cara. Eu posso começar a alugar o site. Foi quando eu comecei a conhecer o mercado de SaaS. Na época, engatinhando no recorrência, Brasil. né? Até porque o brasileiro não gosta de pagar aluguel. O brasileiro não gosta. Ele prefere pagar a prestação da casa 30 anos lá e tal. 100 anos do que pagar aluguel. E aí o que eu fiz? Eu tinha um desenvolvedor que era amigo meu, que era um desses freelancers, e eu comecei a ver as pessoas pedindo muito site catálogo, que era o site com os produtos. Foi a primeira onda que eu vi, que eu falei, opa, começa assim a ter um padrão. Depois, começou a se pedir site orçamento, que era o site que fazia pedido. E você recebia um e-mail com o que a pessoa queria. E aí, veio no VenShop, loja integrada, uma porrada de plataforma.
A Local Web lançou na época a Web Store e democratizou ali, popularizou o e-commerce. E aí você pegou uma coisa que estava E aí eu tentei fazer já. parceria com essas empresas. Ah, isso aqui. Só que eu não conseguia. E eles não davam comissão em cima da mensalidade, mesmo se a comissão em cima da mensalidade era caro. Uhum. E aí esse meu amigo falou que tinha um site, catálogo, um sistema dele, e que ele poderia tentar fazer o checkout. E viraria um e-commerce. E aí eu falei, então demorou. Vem ser meu sócio, eu te dou 15% do negócio. E vambora. Peguei, Ricardinho, um beijo, Ricardinho Oliveira, veio trabalhar com a gente. Comecei a vender e-commerce sem ter produto para entregar. E aí eu vendi Número Store, Maria Bela Infantil, iCase Shop BR, eu lembro dos nomes. Vendi 42 lojas sem ter o sistema para entregar. Liberava o produto do catálogo, a galera ia lá e começava a cadastrar produto, só que tinha um prazo de entrega. Ou seja, olha a cagada que eu fazia. Eu surpreendia a galera quando fechava e dava o prazo de 60 dias, dando o admin para ela na hora. E o cara, nossa... Já tá. Só que o cara cadastrava o produto em 1, 2 semanas, se faltava 60 dias para eu entregar o produto. Gerava frustração pra caralho. Uhum. Esporro, nego ligando. Só que não durou 60, né? Durou quase 180. Caramba. Porque, porra, a gente não conseguia. A gente quase desistiu. Aí a gente fez para alguns de WordPress. E aí foi aquela confusão. Até um dia, uma vaga no InfoJob. Isso ainda era Marketing Shop. Uhum. O nome da solução era M-Shop. E aí num dia, rolou o quê? Teve um dia que rolou, o Cardinho me ligou de madrugada e falou, bicho, não tô conseguindo. Faltava ali reta final mesmo, tipo, fazer o PagSeguro funcionar, sabe? Falei, pô, irmão, tô indo pra aí. Voltei pro escritório, viramos a noite tentando, não conseguimos. Falamos, cara, vamos na padaria ali tomar um café pra ver como é que a gente vai avisar pra galera que não dá mais, não dava mais, né? Eu já tava ameaçando a processar e tal. E aí... Durante o café, mano, ele teve uma ideia. Falou, puta, mano, faltou uma forma de tentar. Calma aí, vamos voltar. Ele voltou antes de mim, ficou ansioso. Paguei a conta, o Ricardo tá me devendo. Paguei a conta. Subimos. Chegou lá. Ele fez e funcionou, mano. Funcionou. Nossa. Aí a gente, porra, conseguimos, agora vai. Pô, começamos a botar as lojas no ar e começou a pipocar outros problemas. Problema de estoque, problema de cálculo de frete. E aí foi aquela maluquice. E aí a gente falou, precisamos contratar mais gente. Contratamos, botamos uma vaga no InfoJob para contratar um desenvolvedor. De repente veio um currículo de um austríaco que morava no Brasil. O apelido dele é Áustria. Se estiver ouvindo esse podcast, tamo junto. Né? Que gênio. Gênio. A empresa dele hoje vale mais de 100 milhões de dólares. O moleque é um gênio. O moleque apareceu, colou no escritório. O moleque não almoçava. O moleque não falava com ninguém e tomava 1 litro de energético. Trabalhava com retardado. Botava aquele latão de energético. E... Botava o fone, ninguém podia falar com ele. Ficava sem almoçar 8 horas seguidas e ia embora. O moleque chegou, ele tinha meio que trampado pro Shopify. O moleque chegou e falou, pô, o que vocês querem fazer com isso? A gente meio que mostrou. Ele foi e resolveu todos os problemas em tipo 3 horas. 3 horas. E falou, cara, mas eu vou desenvolver um sistema novo que eu acho que vai ser melhor. Começou a desenvolver um sistema novo. Ficou 1 semana desenvolvendo e entregou pra gente o sistema. Cacete. O cacete. Mandou um e-mail pra gente falando que não podia mais ir trabalhar. Foi um anjo que apareceu ali, resolveu se e foi embora. Calma, que essa é a história da X-Tech. Tem a história da X-Tech de tipo a nossa existência e tem a história da X-Tech do nosso crescimento. A do nosso crescimento é a história dos eventos, dos hacks, do ecossistema, do vender lead. Essa é a história do produto. E aí, o que rolou?
ele mandou uma mensagem, estava indo pro interior com a mulher dele, e que não ia poder mais trabalhar pra gente. Deixou o sistema e sumiu. Só que a gente tinha dado o projeto que a gente imaginava pra ele. Eu tinha feito a reunião com ele e falou, cara, eu imagino isso. E ele fez o que dava pra fazer. E sumiu. Bom, tomamos muita porrada, mano. Foi nessa fase que eu entendi a importância de vender pra cliente ideal. Eu vendi o e-commerce pra uma ótica. Pra uma porra de uma ótica. Acho que Limon 21. Não, Limon 21 é que existe, né? É Lema 21 que existe, né? Eu vou lembrar, 21 não vou lembrar. Era uma startup. Mano, eu levei. O cara era filho de um dono de uma ótica. Comprou a plataforma por R$2.500. Óbvio que na época a gente... vai ter aquele sistema de prova? Vai. Porra. Você tá louco, né? Vai. Isso é o limite. Esse moleque quase quebrou a gente. Perturbou a nossa vida, encheu o saco, ameaçava processar. E aí a gente começou a parar de desenvolver o produto para fazer o que ele precisava. Sendo que o moleque não vendia. Ele mal vendia. Cara, foi foda. E algumas outras a gente errou. E aí a gente foi acertando ICP e tudo mais. E tomando muita porrada. Aí a gente contratou um moleque de 17 anos. Que eu tive que falar com a mãe dele. Eu acabei de contratar um de 16 pra Singu. Eu comecei a falar com a mãe do moleque. Tia, pode deixar, tá tudo bem. Tia. Eu também sou um moleque. Eu vou pagar o táxi do teu filho pra ele ir pra casa e tal. Novinho. Moleque também é outro gênio. Esse eu não tenho tanto contato hoje em dia. Ele é um moleque genial. Resumindo. Passa 10 meses tomando muita porrada, vendendo loja 1 a 1, quando de repente, recebo uma mensagem no meu Skype. Lembra dessa porra? Skype? Eu não usava essa merda, né? Aí vou olhar, quem que mandou mensagem? É o Áustria. Austríaco. Alex Ferguson with Friends. Falei, que esse moleque tá? Onde? Que houve? Ele, e aí, tudo bem? A mensagem dele era muito engraçada, né? Aí eu falei, e aí, mano, como é que você tá? Ele, porra, tô bem. Aí ele, bum, surgiu um arquivo. Zipado. Falei, que isso, irmão? Ele, o sistema. Falei, como assim, irmão? Aí ele, aquelas tuas ideias, eu fiz. Falei, oi? Ele, não, eu continuei trabalhando, eu achei elas muito boas e eu fiz. Eu passei pro Ricardo, falei, Ricardo. Olha isso aí. Olha isso aí. O Ricardo abriu, mano. Tava X-Tech lá. Que massa. O sistema que a gente vendeu foi outro. Foi um que a gente evoluiu. Quando nesse momento a gente conseguiu trazer ele de sócio. E aí ele trabalhou com a gente 1 ano. E aí deu pra gente desenvolver muita coisa. E aí, óbvio que depois ele sumiu de novo. E aí depois a gente conseguiu trazer ele como freela. E aí é óbvio que depois ele sumiu de novo. E aí é óbvio que foi uma relação mega maluca. Porque mas ele virou sócio, então, da X-Tech. Ele virou sócio. A gente deu 5% da X-Tech pra ele. Só que ele foi abandonando. E por lei, tu não pode abandonar o negócio. Se você abandona, você some, você consegue tirar a pessoa do contrato social. E ele foi abandonando porque ele quis, eram decisões dele. E um dia ele foi contratado para trabalhar para Adidas. E aí ele falou, cara, não quero mais, tal, vou trabalhar de freela de novo. E aí, a gente, obviamente, conversando com ele, falando tudo. A gente, ajudou ele no Brasil, enfim. É tudo bem mega esclarecido, né? Eu até tentei fazer a Vetex comprar a empresa dele, mas ele tava caro e não rolou. O moleque é genial, é um dos maiores, é o cara mais inteligente de produto que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Era o cara que o que eu falava, ele tangibilizava. Era surreal. Ele só sumia, né? Mas se alguém quiser aparecer, inclusive, entregar os sistemas que a gente tem ideia prontos e sumir, pode procurar a gente. E aí, isso não era X-Tech ainda. Era Market M-Shop. E aí a gente... Não, era M-Shop. Quando ele apareceu, eu já tinha conhecido a Vetex e já tinha aquela história do nome que está no meu livro, mudado o nome para confundir por Vetex, né? Qual era a minha sacada? Eu preciso falar um nome que quando eu fale, a pessoa, ou quando ela lê,
ela lembre sonoramente, até porque o som é muito marcante pra gente. Porra, vocês sabiam por quê? Essa é muito maneira, hein, galera? Prestem atenção. Você sabia por quê toda inteligência artificial é mulher? Não, por quê? Nada, nem tem chute. Tem chute? Vocês já perceberam? O Waze é mulher. Tudo é mulher. É Alexa, Siri. Por quê? Por causa que a nossa lembrança maternal Eu ia chutar do mulher. parto é muito forte. Tá? Então a Primeira voz voz, né? Que a gente... é uma parada muito foda. Então eu penso na época. Tá vendo como é foda? Tipo, eu tive essa ideia por instinto. Hoje tem um racional. Talvez se eu conto essa história hoje, colocando isso no meio, o nego fala que mulher que genial. Porra nenhuma. Não tem nada de genialidade. E aí, o Ricardo abriu. Eu lembro, o Ricardo chorou. Irmão, o sistema estava pronto. O sistema estava pronto. E aí ele veio, voltou, trabalhou um ano com a gente. E aí foi essa história altos e baixos. Nesse meio do caminho a gente tinha pivotado para X-Tech. Por que eu pivotei o nome para X-Tech? Porque eu tinha visto um vídeo do Bill Gates, um documentário no YouTube, falando da quantidade de bilionários que a Microsoft fez e que quando você cria uma solução para os outros ganharem dinheiro, você fica rico. E aí eu passei a pensar numa parada que era, eu não posso criar X-Tech para eu ganhar dinheiro. Tenho que criar X-Tech para designers ganharem dinheiro, programadores ganharem dinheiro. Porque se eu coloco esses caras vendendo o meu produto, eu fico rico. Você ganha dinheiro. É a Coca-Cola, ela existe para os bares ganharem dinheiro. Eu não conheço nenhum bar mais rico que a Coca-Cola. E aí eu saquei essa parada e falei, temos que mudar o nome, porque o Market Shop é uma agência. Então a gente tem que fazer isso ser um produto e esse produto se tornar. Tanto que o Day One, um dos Day One da nossa vida, que foi o evento Feira do Empreendedor do Rio de Janeiro, em 2014, em novembro, Rio Centro, o nosso stand era Market Shop. E no dia, na semana do evento, quando a gente estava definindo os banners, Mudou. eu falei, foda-se, vamos de X-Tech. E era uma dúvida, porque Market Shop atendia muito mais gente Já do evento conhecia, e vendia né? muito mais e faturava muito mais. E X-Tech eu estava vendendo um produto de R$59. Só que naquela época foi quando eu aprendi e comecei a ver o lance de abertura de carteira, de que, pô, o cara paga o sistema de R$59, é muito mais fácil eu atrair ele e depois vender Cobrar outras a coisas, personalização para ele. E aí foi nesse momento que a gente... que nasce ali de verdade a X-Tech, nesse evento. Já nesse evento teve Wi-Fi? O esquema do Wi-Fi? Não, foi no outro. Esse foi em novembro. E aí, cara, isso abriu o nosso horizonte. Sabe a sensação de tu ter o stand lotado e de pessoas virem até você perguntando e as pessoas, que incrível. Cara, isso foi um baque pra gente muito grande. Falamos, temos que ir no maior evento, aí o Sebrae convidou a gente pra ir. Cara, eu lembro como se fosse hoje. O evento era o meu stand, o do Face, o do Google e o da Guias. O nosso stand, por acaso, ficou na praça do evento. Então tu imagina o que era. Nesse evento, meus sócios falaram, tu é muito maluco. Porque o que eu fiz? Eu comecei a ir em todos os stands que eu via que ficavam cheios e botar bolinho de cartão de visita nosso. Eu ia em todos os stands que a galera perguntava sobre e-commerce e dava um bolinho de cartão de visita nosso. Então eu, no evento, comecei a criar um ecossistema de pessoas que... Por que isso? Porque eu me liguei que as pessoas em evento, elas vão no stand sem saber o que tem ali, perguntar o que elas querem e os atendentes passam a se tornar meio que concierge do evento. Ah não, ó, tem um menino ali naquele stand que vende e-commerce. Vai lá. Ah não, isso que você quer, tem um cara que tá lá na ponta querendo isso. Eu descobri isso no primeiro dia. No segundo dia eu cheguei mais cedo e fui em geral. E aí é o lance da energia, do jeito. Eu comecei a fazer amizade de todo mundo, deixar cartão em todo mundo e ficar sendo lembrado por todo mundo. Então o nosso stand era o mais cheio do evento. Caramba. Eu dei uma entrevista pro Sebrae, porque o Sebrae não acreditava. O nosso evento vinha gente indicando gente toda hora. E, cara, é lei da atração, né? É igual quando você entra numa loja que não tem ninguém, de repente tem 5 pessoas. Quanto mais cheio, mais gente.
E o que é isso? E aí, cara, eu comecei a ver coisas interessantes que tinham nos stands dos outros, que eram os totens touch. Só que o cara tava no stand lá longe, vazio. Eu falava, irmão, vai pro meu stand com o teu totem, que eu tenho certeza que você vai atender mais gente do que se você ficar aqui no canto. E aí eu peguei o cara da franquia de sorvete, botei uma porra de sorvete no meu stand. Peguei a mulher do brownie, botei a mulher de brownie no meu stand. Brother, eu virei um marketplace do evento, meu stand tinha tudo, meu irmão. Quando eu botei o totem, o meu sócio não acreditava, porque o evento lotado acontecendo, e eu e os caras empurrando o totem, e a galera do Sebrae, que isso, não pode isso. Falei, pode sim. E aí, cara, foi nossa primeira parada. O Sebrae convidou a gente pra ir pro evento de São Paulo. E eu lembro como se fosse hoje, cara. A gente de ônibus chegando em São Paulo. Como é que é o nome lá? Barra Funda. Evento gigante, 150 mil pessoas, 4 dias. Até namorada eu arrumei no evento. O evento foi a vida. Minha namorada na fila do credenciamento. E aí, foi muito disruptivo, bicho. Foi tipo assim, transformador demais. Porque a galera de São Paulo viu a gente. Então eu conheci o Thiago Rotonto, hoje head do Olist, na época head do Buscapé. Conheci a galera do Bling. E eu fiz o mesmo playbook de ir nos lugares. Meu irmão, o nosso stand tinha 3 metros quadrados. Parecia uma rave. Parecia uma rave. Era música, era som. Meu irmão, era maluquice. E aí a gente saiu em várias imprensas. A gente viu o tamanho do mercado de São Paulo, que imagina, evento do Rio, tinha 10 mil pessoas. Eu fui para um de 150 mil, eu falei, meu irmão, tá maluco, aqui é a porra. E aí foi quando eu comecei a vir para São Paulo, aonde é louco falar isso. Há 8 anos atrás, eu vinha para São Paulo de ônibus, minha mãe morria de preocupação, mas era o dinheiro que a empresa podia. Eu na física podia vir de avião, mas eu vinha de ônibus e dormia no sofá da minha tia Gracinha, que morava em Santana, que era perto da Barra Funda. Eu lembro, irmão, que eu não pegava táxi da Barra Funda para casa da minha tia, eu subia a ladeira. E eu pegava o ônibus de madrugada lá no Rio, de meia-noite e 10, da Itapimirim, para poder... No início era normal, depois eu vim de leito, mas no início era normal. E eu dormia para exatamente acordar aqui já indo pro trabalho. Fiz bastante isso também. Eu lembro que dia 22 de dezembro de 2014, eu peguei um ônibus com meu sócio Jordão para Barra Funda. Dormimos no hotel de rodoviária, que eu tive que tomar banho de tênis, numa beliche, dormi de roupa. Era nojento. Para pegar o ônibus, porque a gente não sabia que não tinha ônibus para Indaiatuba, onde era a sede da Guias. E a Guias tinha 120 franqueados e eles iam revender a gente, que eu conheci no evento do Rio. E quando eu falei com o cara falou, pô, vamos se falar depois no ano que vem. Eu falei, não. Ele falou, não, irmão, mas hoje é dia 20, não tem como. 24, 23 a gente para. Eu falei, tem 3 dias para eu ir aí. Ele, pô, como assim, irmão? Eu falei, eu vou aí, pô. Ele, pô, então eu te recebo dia 22. Eu falei, eu tô aí dia 22. Saímos do Rio dia 21. Cheguei na rodoviária, não tinha ônibus qualquer horário para Indaiatuba. Vamos. No dia, dormimos nesse hotel de rodoviária. Dia seguinte eu peguei, comprei outro tênis. Porque, pô, eu tinha tomado banho com o meu, não dava para levar o tênis molhado. Fomos para Indaiatuba, fizemos a reunião, fechamos o contrato. Falei pro cara, pô, vim até aqui, temos que assinar essa porra agora também. Não vai ter, se eu vou pensar, esquece. Assinamos o contrato, foi muito importante pra gente, nossa história Guias. E voltamos pro Rio. Eu lembro de eu tomar banho no banheiro da garagem. Galera, eu tô falando de 8 anos atrás. No banheiro da garagem do prédio da Guias para pegar o ônibus de Indaiatuba para Campinas e um de Campinas pro Rio de Janeiro. Doideira. Melhorou um pouco, né, Alfredo, desde então, né? Tá mais prático agora, mais rápido. Por isso que eu falo assim, eu optei por um crescimento muito mais doloroso, muito mais difícil, mas
que ninguém tava fazendo, ninguém tinha essa energia, ninguém tinha essa disposição. Eu lembro quando eu entrei na Endeavor, o pessoal falava, você é maluco? Você é doente? Você faz 200 viagens por ano para dar palestra. Eu lembro que eu fui chamado de Omnichannel antes de o Omnichannel existir no mercado. Porque a galera falava, caralho, tu acorda de um lugar, quando eu, vou ver, tu já tá no outro lugar. E assim foi construída a marca da X-Tech. O mercado, a parceria, todo mundo conhecia a gente e a gente se tornou uma das 5 maiores marcas de e-commerce do Brasil. A X-Tech, galera, tem muita gente que não sabe. A gente atendeu a GetNet, meu irmão. Caramba. Você comprava a maquininha da GetNet, era a X-Tech que rodava por trás. Sabe quanto a GetNet pagava pra gente? R$49. R$59. E tinha condição de pagar um pouquinho mais. A gente errou o modelo de negócio. Sim, A gente cobrava por produto. Então, a gente tinha os planos por acesso, mas era muito mais para meio que dar um norte, mas o plano era por produto. E o sistema não mudava o preço do plano por acesso, só por produto. Então, quem tinha até 50 produtos, pagava R$59 por mês. Nossa. E vendia 1 milhão. A GetNet tinha, sei lá, 2 produtos, né? Só tinha uma maquininha. Tinha a maquininha pop e a maiorzinha. Então, foi assim que a gente... Foi esse caminho, pô. A gente se encontrou no RD. No RD, é verdade. Pô, ia de ônibus pra Floripa. Cara, tá... Olha só, a gente... Não, vamos fazer um podcast rave. Vocês botam a logo do meu rave. Cara, a gente... Pô, tá massa pra caramba. Esse aqui daria pra ficar mais 2 horas, né? A gente vai ter aí uns minutos extras pra quem é da plataforma GLA. Então, se você não é ainda, pode acessar aí growthleaders.academy. Mas vamos fechar aqui o principal. Que a gente fala mais? Vendas ou a parte de... Eu acho que essa última aqui é boa. Então bora lá, quer puxar aí? Puxo. Eu curto essa também. Ô Alfredo, qual que... Eu acho que todo mundo começa a fala sobre melhor conselho já recebeu. Quero inverter. Qual que foi o pior conselho que já te deram? Não precisa nem falar o nome, mas qual que é o pior conselho aí que já te deram? Cara, com certeza eu tive... Acho que o pior conselho que eu já tive foi talvez na venda da X-Tech para a Vetex. Acho que não teve, cara. Difícil. Vocês estão estudando para fazer essas perguntas. A gente para pensar um pouquinho, né? Tá foda. Eu não lembro assim. Eu acho que conselho é uma coisa que é para refinar a tua intuição. Eu sempre fui um moleque muito intuitivo. Sempre tive minha mãe, meu pai, meus amigos. Eu sempre acreditei muito na minha intuição, sabe? Sempre fui aquele moleque sensitivo. Tipo, até isso, acho que é isso eu vou. Porra, acho que é isso eu vou, deu merda, aprendi. Sempre me dei muito bem com erro, não que eu não sofra. Não que eu não sofra. Mas eu sempre me dei muito bem com erro. Com a falha, com a perda. Isso me faz ser um cara meio frio também, sabe? Por mais que eu tenha essa energia, essa empatia, eu sou um cara meio frio. Em termos desses sentimentos. Mas acho que eu não lembro assim de nenhum conselho, sabe, péssimo. Eu sou um cara que quando eu olho pra trás e vejo minhas histórias, cara, eu realmente tenho pouca merda assim, sabe, pouca babaquice que eu fiz, pouca coisa escrota, pouca, sabe, sacanagem, sacaneei o maluco. Eu não consigo olhar pra trás e ver isso. Quando você era pequeno, eu trabalhei pra você e você não assinou minha carteira. Puta, mas eu duvido que eu não fiz um acordo contigo na hora disso, sabe? Aquela parada assim, tipo... Outro dia eu recebi um e-mail de um cara que trabalhou pra mim, que deve estar passando por alguma necessidade, e ele, quando eu trabalhei pra você na Conceitual, eu não tinha meus direitos, hoje você teria condições de pagar, tipo, tô falando de 2009, 2010, tipo, e na época eu pagava 3 meses de salário quando o cara saía, que era pro cara sair e tal. Tinha a regra. E aí, cara, isso me deixou, sabe, tipo assim, cara, como é que, tipo, não é possível que o cara pensa que isso é uma... Então, tipo, cara, eu lembro que o primeiro processo que eu tomei, eu ganhei. A mulher tomou o processo porque ela não conseguia vender no e-commerce dela. Foi o primeiro processo que eu tomei. O segundo processo,
Foi um processo da mulher que teve o cartão. Eu vendi um site, dava um cartão de visita de bônus. A gráfica errou o cartão. E a mulher tinha um evento. E a mulher que pagou 2.500 no site, ganhou um milheiro de cartão de R$100, me processou. E aí eu paguei, eu perguntei se ela queria ir em serviço, ela não quis, eu devolvi o dinheiro para ela. Mas ela processou. Ela não tentou fazer um acordo. Ela, vou te processar. Porque tem pessoas que, infelizmente, são assim. E o único processo de funcionário que eu tive na vida foi do moleque que foi fazer um estágio, pediu para eu não assinar a carteira dele, para não constar, caso ele não gostasse, não se adaptasse. Ficou 2 meses, não se adaptou, pediu para sair. Eu paguei o salário integral dele do 3º mês de experiência e mesmo assim ele me processou. Falando que... E aí eu me lembro de chegar pro juiz e falar isso, eu faço questão de pagar o dobro do que ele tá pedindo. Então, tô contando essas histórias porque acabou vindo essa história do processo na cabeça e eu acho que é legal compartilhar. Tipo, as pessoas acham que às vezes a gente né? Tal. Mas eu acho que eu realmente nunca tive conselho ruim. Eu acho que o conselho ruim, na maioria das vezes, ele nem entra, é aquele conselho de pai e mãe, sabe? Não faça isso, meu filho. Sabe? Eu tenho um ditado que a galera ri muito. Vamos fechar com ele, então, pra gente fechar com chave de ouro. Fala muito bem sobre conselho. Quando os amigos te zoam, você continua. Quando a tua família duvida, você dobra o investimento. Boa. Se conselho fosse tão bom, nego vendia. Que é o que está acontecendo hoje com mentoria. Exato, é o que estamos fazendo. Conselho bom, nego vende. Não te dá. Então essa é a real. Boa. Saca? Tipo, conselho ele vem para refinar a tua vontade. Para te dar um norte. É igual o GPS. Ele te mostra a melhor rota. Mas se tem favela, se está tendo guerra, tiroteio, é você que tem que decidir. Se você vai a 150 por hora e botar tua vida em risco, ou vai a 100, é você que tem que decidir. Então, não deixa o conselho se tornar a sua decisão, a sua verdade. Usa ele para chegar na tua decisão. Tem uma coisa também que eu acho que é o Naval que fala, que é o CEO do Angel List. Ele fala que outro problema é você escutar conselho demais, porque eles se anulam, né? Tipo, quanto mais conselho você ouvir, tipo, você vai ouvir um falar para ir para a esquerda, outro para a direita, pronto. Um para frente, outro para trás, pronto. Vai te então, colocando numa inércia maior ainda, né? Porque você não consegue decidir, né? Então, eu acho que é uma boa. E é isso, se for receber conselho de pessoas que você já... E não só de pessoas ricas, né? As pessoas têm mania de pedir conselho para pessoa rica. Nem sempre as pessoas ricas são as melhores no assunto que você precisa realmente de conselho. Então isso também é uma coisa que hoje em dia eu aprendi. Pô, meu professor de boxe tem muito menos dinheiro que eu. Talvez tenha muito menos reconhecimento, sucesso, autoridade. Mas no quesito disciplina, disposição, felicidade, técnica. Sabe? O cara é um né? gênio. Então, pô, por que ele não pode me dar conselho disso? Lógico. Sacou? Então a gente tem que, às vezes, parar de ficar pedindo conselho. Eu tenho um amigo meu, tá até aqui na live, o Nicolas, que hoje trabalha comigo, é meu melhor amigo. Está junto desde o polo aquático, desde 15 anos de idade, 18 anos de amizade. Hoje ele trabalha comigo, ele toca minha hold. Ele é um cara que me dá vários conselhos. Vários conselhos. Tipo, especialmente por te conhecer tão bem. Esse caso também, que aconteceu agora recentemente, desse e-mail que eu recebi dessa pessoa que eu ajudei, tá? Indiquei cliente ao longo do tempo, já postei e marquei. Quanto vale um post hoje em dia, né? Já postei e marquei. Cara, a pessoa não sei o que tá passando na cabeça dela para ela fazer isso, mas ela fez, ok, é um direito dela. Aqui não tem nada a ver, não tem embasamento nenhum. E o Nicolas foi o meu conselheiro, tá ligado? Ele falou, cara, resolve essa porra. Vai lá. Tira isso da sua frente e pronto. Eu tava assim, não, nem por um caralho. Chama o advogado, porra, já pagamos mesmo, bota o advogado. Quero, porra, não é possível. Agora eu, me senti atacado. E ele foi lá e falou. Outra pessoa, minha braço direito, Juliana, tá comigo há, 5 anos. Ela é estagiária de cobrança da X-Tech. Caramba. Ela tem, hoje eu não sei a idade dela, acho que ela tem uns 24, 25. Mas ela começou a trabalhar comigo, com 22.
Cara, ela com 23 anos, 24 anos, 24 anos, vai. Cara, ela mandou parar de gastar. Boa. Sacou? Tipo, ela falou, ó, tá exagerando. Ela pega, às vezes, se eu brigar com a minha namorada ou, porra, for babaca em alguma situação, por sem querer, sabe? Aquela coisa do... Ela não deixa, ela, pô, não tá sendo babaca. Então, eu tive a sorte de me cercando de pessoas que têm culhão, têm coragem de apontar o dedo pra mim, independente da posição social ou profissional que eu tô, e falar, pô, tu tá errado. Pô, tu tá sendo babaca. Pô, tu podia tratar diferente. Então, acho que, graças a Deus, eu recebo conselho de qualquer tipo de pessoa em diferentes fases e momentos da vida. E o mais importante de conselho ser bom ou de conselho ser ruim é você ouvir o conselho. E aí você Tem muita gente que pede conselho só pra se confortar de, eu pedi ajuda. Cara, E faz o que quer e faz o que pensa e foda-se tudo. A gente teve um caso aí recente, né? Lógico que não vamos falar nome nem nada, mas a gente sentiu que é isso. A pessoa queria biscoito. Ela queria, tipo, que alguém que ela admirava fosse lá e falasse, não, muito bem, está no caminho certo. E aí a gente, tipo, né, não fazia sentido. Eu falei, cara, se você pediu pra conversar com a gente, eu entendo que você queira ouvir o que a gente tem pra falar. Não tá E no aqui fim, só pra... foi 1 hora de rebateção das coisas. Aí um ponto que eu falei assim, cara, você não precisa acreditar no que eu tô falando. Inclusive, você não precisa me provar nada. Você não me deve nada, não precisa provar nada. Mas o que você me pediu da conversa foi essa, então você processa do jeito que você quiser. Mas era isso, era pra ganhar um tapinha nas costas e um incentivo. O cara né, quer, na verdade, ele quer parcelar a culpa. Ele quer, eu falei com ele, se der merda, eu não é só aponto minha, e falo, porra. E a gente dobrou a culpa dele. O pessoal tá falando aqui, é verdade. O Gui também é porra. Gui é o cara hoje que toca toda a parte operacional junto comigo. E é outro cara que eu escuto pra caramba, sabe? Outro cara que tem. É porque ele é mais maluco que nem eu, sabe? Ele tudo tá ótimo, pô, do caralho, vamos. Então, ele é mais sem filtro. Então, o Gui é mais a pílula da loucura hoje do que a da razão. Boa. Mas é outro cara aí. Eu tenho que ser muito grato às pessoas que a vida foi colocando no meu caminho. Mariano, o Ricardo e o Jordão, a Jo, né, que é a Joyce, a Ju. Porra, a minha mãe foi uma pessoa muito importante pra mim, até hoje. O meu pai foi um cara que eu recriminei e achava, porra, ele meio babaca, chato, porra, frio, a vida inteira. Só que hoje, tudo que eu vejo que faz diferencial, eu aprendi vendo ele, eu aprendi dele. Foi a forma que ele me criou que fez eu ser essa pessoa. O Carlinhos, meu técnico de polo aquático, que me encheu o saco. Hoje eu vejo como era importante ele me encher o saco. O Silvio Teles, o Ludim. Então, uma cara, construção de muitas pessoas aí. Tem todos os nomes no livro, né? Eu sempre nos meus livros coloco o nome de todos eles. Então eu tenho essa clareza dessas pessoas, o quanto elas foram importantes em diferentes momentos da minha vida e o como eu tive a capacidade de ir aprendendo sem elas precisarem me ensinar. Eu acho que as grandes sacadas e as grandes lições, elas acontecem sem as pessoas precisarem falar. Sim. De ser aquele momento formal, né? Porque pensa bem, colégio. Colégio tem a professora ali ensinando, tem 30, 50 pessoas ouvindo do mesmo jeito, concorda? A professora, ela tá ensinando da mesma forma para todo mundo. Teoricamente, todo mundo deveria aprender igual. E não é assim, pô. Cada criança, cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Por quê? Porque cada um tá dando valor para aquilo, cada um tá escrevendo, anotando, pensando de forma diferente. Então, aprendizado não tá em você buscar a pessoa, tá em você estar disposto a aprender. Então não adianta o cara pagar 20 mil no Gestão 4.0, não adianta o cara me pagar para dar uma mentoria e o cara não tá disposto, irmão, o cara não anotar. Tem cara que me paga uma grana para ter 1 hora de reunião e o cara tá na porra da reunião sem caderno. E o cara fala 1 hora comigo sem anotar. Ele não vai aprender igual o cara que anota tudo. Não vai, pô. Nem que seja pra processar depois com calma as coisas. Então as pessoas têm que parar de comprar o curso dos gurus da internet, o G4, mentoria do Flávio Augusto, quem for, se elas não estão prontas para aprender, se elas não estão dispostas a aprender. Porque para mim, o aprender, o conselho, tá muito mais em você conseguir capturar, em você conseguir pegar, do que em a pessoa te transmitir, te passar. Legal.
Muito bom. Muito foda, Alfredo. Pra gente fechar, e até nessa linha de aprendizado, a gente queria que você deixasse 3 indicações, não precisa ser de livro, pode até ser, de né? livro a gente é bom, Audiobook, porque, pô, como o povo gosta, a gente até Pessoal, decora. É, Mas eu mando, às vezes, não, algumas mas- pessoas lerem os livros mas pra os mim que- e fazerem resumo. Eu Os faço que. isso. Imagina. Então, assim, 3 recomendações de conteúdo. Pode ser gente pra seguir, pode ser podcast, pode ser filme, pode ser livro, resumo de livro. Não, olha como eu sou um cara culto. Pega minha mochila ali. Pega minha mochila ali. Ai, gente, vamos provar aqui. Eu sou o tipo de cara apaixonado pela leitura, que eu ando com o livro. Entende? Aqui Você não lê, mas pra quem não tá Porque eu assistindo... fico pensando, né? Vai que alguma energia no universo magnética pega o conhecimento que tá na mochila e vai transmitir pra mim. O livro tem que estar aqui, porra. Osmose. Preparado você tá. A gente não É isso sabe que- se às vezes botando a mão... gente, Por que o rapidão. padre... Porra, o padre vai lá, bota a mão em cima da Bíblia e fica rezando. Sacou? Pô, por que eu às vezes não posso botar a mão em cima do livro e não tô absorvendo conhecimento também, lembrando? Então, a gente tem você que... pode. A gente tem que testar coisas novas, entendeu? Aí, às vezes eu tô no avião e aí, porra, eu abro aqui o caminho para a maestria e dou uma lida, o primeiro parágrafo, aí eu durmo. Mas, porra, eu li, entendeu? Aí a pessoa que passou naquele momento, às vezes, passou e falou, porra, moleque culto. Então, assim, não é porque eu não gosto, não é porque eu não sou bom que eu não tenho que fazer. Então, eu vou me forçando, olha aí. Retardado. Eu vou me forçando. Pra quem só tá ouvindo, Isso pode ir pesa, no YouTube isso pra ver o pesa. Ele livro. tá aqui comigo, pra onde eu vou. Mas chama as 3 leis do desempenho. É um Mas livro vamos lá, ótimo. Um livro maravilhoso, um livro transformador, porra. Mas tá aqui, eu li algumas partes dele, já, porra. Animal, Alfredo, animal. Cara, mas também, assim, aprendizado é sobre isso, né? Cada um tem seu estilo, a sua forma. O Gabriel tá rachando, gente. Bora lá, 3 recomendações, Alfredo, pra galera. O meu livro eu nunca li. O meu livro eu fiz, mas eu nunca li. Depois de pronto, quando eu recebi ali, eu falei, porra, esse eu vou ler. Só que aí Eu já sei. começou a ficar muito, porra, o início começou a ficar muito claro. Aí, porra, eu falei, eu vou esperar a 12 minutos lançar o resumo. Eu vou ouvir meus áudios de Eu novo, tá ouvi tudo o certo. resumo da 12 minutos. E aí, esperei, 12 minutos lançou, o livro tá incrível na 12 minutos. Entendeu? Boa, muito bom. Vamos encerrar, pelo amor de Deus. O cara tá Tá chorando, difícil, passando mal. tá difícil. Cara, Sabe qual é obrigado. engraçado? Eu tenho que falar. Eu fiz um assessment. É. E aí a mulher falou pra você ir pro próximo nível, você vai ter que ler, você vai ter que tal, isso aí você fica criando essas verdades na tua cabeça. Aí eu falei, tá bom, eu prometo, segundo semestre eu começo. mas eu falo isso, galera, mas cara, eu consumo muito conteúdo, documentário, TED, cara, eu consumo muito conteúdo, muito mesmo. Então assim, a gente tá brincando aqui, mas a leitura é muito importante e realmente hoje eu acho que se eu tivesse essa rotina, esse hábito, eu acho que eu seria um cara melhor, um profissional melhor, um líder melhor. Então, eu tento mesmo. Então, não é porque eu tenho dificuldade que eu vou largar de mão. Sim. Então, todas as minhas limitações, cara, eu sigo tentando vencer elas como qualquer outra pessoa e ser humano normal. Boa. Boa. Você consegue indicar 3 conteúdos aí, então? Dessas Cara, coisas bora que você vender, gosta de bora consumir? varejo, 3 leis de Bora vender, bora varejo. E Bora 3 leis vender, de bora desempenho. varejo e 3 leis de desempenho. Entendeu? Ótimo. Tá maravilhoso aí, Boa. 3 indicações. Tem o Nadaís do Thales Gomes também. Tem o Pense Simples do Gustavo Caetano. Quem mais nosso grupo? Tem lá, a carta do Carta Jeff de Bezos, Bezos, é muito né? maneiro. Já li um resumo muito bom. O da história da Netflix também, já assisti um vídeo da mulher fazendo uma síntese do livro. Cara, quer saber o que tá no livro? É só tu, porra, ver a palestra do autor na internet, porra. Eu concordo. Eu falo que Pelo amor de Deus. eu sou bem chato com esse negócio de livro, só que eu leio, tá? Mas eu sempre vou assistir vários antes pra escolher qual que eu vou de fato gastar meu tempo ali no negócio. Mas isso é verdade. Ou podcast com autor, ou várias coisas assim. Podcast é legal também. Podcast é legal. Eu boto pra dormir também. Não, é bom. Cara, eu tenho um caderninho do lado da minha cabeceira da Zendesk lá que eu vou anotando, fazendo merchan sem querer. Eu vou anotando.
Muito bom, cara. Obrigada demais. Valeu, Alfredo. A gente vai continuar aqui bastante. Vamos conversar um pouquinho no Eixo. Obrigada, Alfredo. Tamo Valeu, junto. valeu, Bora vender, pessoal. valeu. Tchau.